Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, Grandes Verdades, esta semana trabalhei basicamente o bom samaritano e hoje continuaremos falando sobre o bom samaritano. É o texto de Lucas 10, de 25 a 37. Vimos na segunda-feira a introdução dessa parábola. Vimos na quarta-feira a interpretação que um judeu daria para essa parábola no primeiro século. E hoje eu quero falar com você a nossa interpretação mais atualizada desse texto de Lucas. É interessante notarmos que a parábola começa assim, no verso 29, aliás, no verso 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de salteadores. Estes lhe tiraram as roupas, arrancaram-no, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que, descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar onde o homem estava, passou pelo outro lado. Mas um samaritano descia, estando de viagem, chegou onde ele estava, encontrou e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide deste homem. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão de salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. É interessante notarmos nessa parábola as colocações de Jesus. Primeiro ele começa a parábola dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Isso é interessante notarmos, ou seja, ele estava indo, era o caminho dele. Poderia ter acontecido comigo ou com você. Estou indo para o trabalho, estou indo para a igreja adorar o Senhor. Eu estava indo, estou passando. E pode acontecer assaltantes. Você pode estar dentro do seu carro, você para entrar na sua casa, quando alguém bate na janela, aponta uma arma e fala: dançou, playboy. Dançou, perdeu, acabou. Foi o que aconteceu com esse homem. Então, pode acontecer com qualquer pessoa. Aí o texto diz que descia um sacerdote. Olha, muitas vezes nós criticamos o sacerdote, mas o sacerdote poderia ser alguém voltando para sua casa numa cidade de porte médio ou grande, passando por uma rua escura. Você está passando por uma rua escura e aí você vê alguém caído à beira da estrada, ensanguentado. Ou seja, você pensa: se eu parar, ladrão pode me pegar. Esse cara pode estar fingindo e vai embora. O levita segue o mesmo caminho, ou seja, nós não queremos correr riscos. Agora, o samaritano também tinha todos esses riscos. Os ladrões poderiam estar por perto, ele poderia ser assaltado, ele poderia ser roubado, mas ele cuida. Porque cuidar dos outros é correr risco. Aliás, viver é correr riscos. E esse samaritano, ele corre riscos. Ele vai, ele cuida, ele usa os medicamentos que ele tinha, que era o azeite e o vinho. O azeite, ele é cicatrizante, o vinho, ele é antibiótico. O álcool, ele tem essa propriedade, de ser um antibiótico natural. E ele passou, mas ele não se contentou com isso. Ele levou aquele homem e o deixou numa hospedaria. Pagou por ele. E é interessante vermos o que Jesus fala logo após, quando Jesus pergunta para o doutor da lei: qual destes te pareceu próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Ele disse: aquele que teve misericórdia. Aí Jesus diz para ele: vá e faça o mesmo. E é interessante que é exatamente isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Nós sabemos o que precisamos fazer. Muitas vezes nós somos como sacerdote, nós somos responsáveis para cuidar da saúde dos outros, para ajudar as pessoas, mas quando vemos alguém na rua, nós passamos por longe, porque a gente só faz aquilo que é nosso trabalho. Outras vezes nós somos como levita, somos responsáveis por distribuir os donativos,
mas só distribuímos no dia certo e no lugar certo. O que Jesus está nos mostrando é que isso não basta. Nós temos que ir e fazer o mesmo que o samaritano fez, ou seja, cuidar das pessoas quando elas estão. E mais, se foi a caminho de casa, lembre-se disso, aconteceu com aquele homem e pode acontecer com qualquer um, comigo e com você. Então, quando nós ajudamos alguém, quando nós exercemos misericórdia, nós não devemos fazer isso pensando no que vamos receber, mas devemos lembrar que pode acontecer conosco. Que Deus nos abençoe e que nós estejamos preparados para isso, exercer misericórdia. Para quem? Para quem merece? Não. Quem merece, a gente não exerce misericórdia. A gente investe. Investir é misericórdia para quem não pode pagar, é para quem não pode fazer. E o Evangelho nos chama a isso. Lembre-se disso. Os preferidos de Deus são os excluídos. Os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom final de semana. Domingo, no YouTube, PIC Taguatinga, temos o nosso culto às 19 horas e voltamos a nos encontrar na segunda-feira, às 19 horas, com pequenos textos, grandes verdades. Fique em paz, até lá.